Bom dia, meus irmãos amados, queridos no Senhor. Uma grande alegria, um prazer imenso nós estarmos juntos aqui no nosso Pão do Dia. E nós temos falado nos últimos dois dias, pela manhã, sobre a prática de viver. Sobre viver, optar em viver de verdade e não teoricamente. O texto que nós temos usado é: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Eu quero permanecer, de certa forma, nessa mesma linha de raciocínio, nessa mesma abordagem, só que dessa vez falado aqui por Jesus, em Mateus capítulo 7, nos versículos 24 em diante, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Antes de mais nada, é importante nós identificarmos quais são os pontos incomuns entre os dois personagens, entre os dois sujeitos aqui. Entre aquele que edificou a sua casa sobre a rocha e aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Temos aqui dois sujeitos. E tem dois pontos em comuns entre eles. O primeiro é que ambos edificaram uma casa. Tanto o que edificou sobre a areia, a rocha, quanto o que edificou sobre a areia, ambos edificaram uma casa. O que significa essa simbologia de edificar a casa? Edificar a vida. Todos nós edificamos uma história de vida, seja ela de um jeito ou de outro. Todos nós passamos pela vida, seja de uma forma, seja de outra. O segundo ponto em comum entre ambos é que em ambos os casos caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. O que significa tudo isso? As lutas que inevitavelmente todos viverão. Todos aqueles que servem a Deus também. Vamos lembrar de novo de Eclesiastes 9? O que sucede ao justo, sucede também ao ímpio. Esse escândalo que acontece no coração de alguns quando passam por situações, o escândalo por serem cristãos e estarem passando, deveria ser ao contrário. Deveria ser justamente algo previsível. Primeiro porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. E segundo porque algumas lutas fazem parte justamente do fato de você se colocar como um servo de Deus. Mas esses são os dois pontos incomuns. Todo mundo vai passar por tribulação. Todo mundo na vida vai passar por desafios, vai passar por lutas, vai ser testado na sua capacidade emocional, na sua capacidade cognitiva, na sua capacidade de gerenciar problemas da própria vida. O que há de diferente então? Se essas coisas são todas iguais nos dois casos, a diferença é que um edificou sobre a rocha, o outro edificou sobre a areia. Ora, não precisamos nem dizer, e nem precisamos ser mestres da construção civil, para entender que edificar sobre a rocha é algo dificílimo e que se tem que perfurar a rocha. Entretanto, você tem uma estrutura posterior muito sólida e para sempre, e para a vida inteira. Ao passo que fundamentar sobre a areia é a coisa mais fácil e mais louca também que alguém pode fazer. Mas justamente por ser fácil, acaba sendo um caminho que a grande maioria das pessoas e nós mesmos, em grande parte do tempo, optamos por fazer. Se não nos policiarmos, se deixarmos a cargo da nossa própria natureza, vamos edificar sobre a areia e não sobre a rocha. E o que é edificar sobre a rocha e edificar sobre a areia?
O que é que diferencia isso? Uma coisa só, chamada prática. Prática. Quem ouve a palavra, ambos ouvem também. Quem ouve a palavra e pratica, esse está edificando sobre a rocha. Quem ouve a palavra e não pratica, esse está edificando sobre a areia. O que significa isso, analisando no contexto de vida das pessoas? O que é edificar sobre a areia? É você acreditar piamente no teu coração que a teoria te salva. É você acreditar lá no fundo que crer em Jesus te salva, mas o crer em Jesus como conceito, não como vida. Quando Jesus mesmo está dizendo que o crer nele que nos salva, é quando esse crer está embutido, encarnado e dissolvido na nossa própria existência, na nossa própria forma de vida. Então, viver o Evangelho é viver uma nova vida. Quem está em Cristo é nova criatura, nasceu de novo, vive de maneira nova e está como algo que rege toda a sua existência, esse novo componente, esse está edificando sobre a rocha e pratica a palavra. Pratica a palavra não é aquele que fica procurando os detalhes da palavra, não, ele pratica a palavra no seu coração, ele pratica aquilo que é verdade dentro de si da palavra de Deus, ele não falsifica, ele não falseia as coisas dentro de si, ele não vive uma religião. A religião é justamente edificar sobre a areia, é acreditar que o que eu creio é suficiente. Não é suficiente, é o que você faz que determina todas as coisas. Você pode crer na coisa mais linda do mundo, mas se você não praticá-la, ela não vale nada. A fé sem obras é morta. Então, edifique sobre a rocha, seja verdadeira a tua vida, pratique vida de verdade. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Bom dia, Deus abençoe a todos ricamente em nome de Jesus.